Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Genival, sou da Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança do Parque Moísa. Pastor Marcos Koski. Estou muito feliz nessa noite com os irmãos aqui para benzer e falar a palavra de Deus. Quero deixar aqui para a meditação dos irmãos rapidamente no livro de Lucas, no capítulo 23. Glória a Deus. Trazer uma meditação aqui para os irmãos na palavra de Deus, que eu quero falar de uma coisa muito importante, sobre gratidão e ingratidão. São duas palavras, uma boa, outra ruim. Gratidão é bom, e ingratidão é quando a pessoa não reconhece, né, aquilo que foi feito por ela, ou alguém. Glória a Deus. Capítulo 23, versículo 17. Todos acharam? Capítulo 23, no versículo 17, que diz assim, ó: E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: Crucifico, crucifico. Somente até aqui, glória a Deus. Amém. Irmão, eu fico meditando nessa palavra. Nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, nós seres humanos passamos por muita ingratidão, né? Seja às vezes é praticado por um familiar, por um amigo, ou às vezes por uma pessoa que nós não conhecemos. E não é diferente, porque Jesus passou por muitas ingratidões. Se você pegar ali as Escrituras Sagradas, que foi estudar a Bíblia, do livro de Gênesis, Apocalipse, eu estava fazendo um estudo, em quase todo o livro da Bíblia, tu vê passagem, Jesus passou por ingratidão, né? E nessa passagem aqui foi a pior delas que ele passou, mais cruel. Por quê? Jesus, como vocês sabem, né, ele nasceu, né, em Belém da Judéia, né? Aí quando, como é que fala, o Herodes soube que nasceu, que os reis magos, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, mandou os reis magos ir lá e adorar o menino, né, Jesus. E o Herodes ficou sabendo. Então o que ele fez? Ele ficou desesperado, nasceu um rei, vou perder meu lugar. Então ele mandou assassinar todas as crianças naquela época, até 2 anos, que era para matar o menino Jesus. Sendo que o Espírito Santo veio, o anjo veio e avisou: ó, vocês fogem daqui que vão querer procurar matar o menino. E eles saíram daquela cidade e foram para o Egito. Glória a Deus. Aleluia. Então uma das primeiras, Jesus já passou por ingratidão aí, logo no começo da sua vida. Foram para o Egito, depois voltaram. Quando eles retornaram do Egito, irmão, eles foram morar numa cidade chamada Nazaré. Por isso que nós chamamos Jesus Nazareno, Jesus e Nazaré, né? Mas Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Glória a Deus. Então o que houve ali em Nazaré? Jesus, ele morou naquela cidade marítima ali. Ele com 33 anos, o pai era carpinteiro, morou com a mãe, todos conheciam ele. Com 33 anos, Jesus começou o seu ministério, como todos nós sabemos aqui. Então Jesus pegou, o que ele fez? Ele saiu da cidade de Nazaré, foi caminhar pelas aldeias, pelas cidades da época vizinhas, né, pregando o evangelho, curando, fazendo sinais e maravilhas. E a Bíblia nos conta, irmão, que depois, por certo tempo, ele volta para Nazaré, né, que era para a sua cidade natal. Não que ele tinha nascido ali, mas ele ficou muito tempo morando ali, ele teve a sua vida praticamente naquela cidade. E aquele povo ali zombaram de Jesus. Zombaram, porque quando Jesus chegou lá, ele começou a fazer os prodígios, maravilhas, curas, e eles ficavam zombando, falando que aquele ali não era filho do carpinteiro, como é que fala? E agora ele vem aqui dizer que é Deus. Então foi mais uma ingratidão que Jesus passou. Eu não vou contar todas, porque são muitas ingratidões que Jesus passou, e nós também estamos nesse mundo. Se Jesus passou, que é Deus, por ingratidão, quem somos nós para não passar? Glória a Deus, amém? Então às vezes nós ajudamos assim a família, será um amigo, até um desconhecido, e tem pessoas que não reconhecem. E era bom quando a pessoa assim tivesse uma ajuda, era chegar e agradecer. Porque até Jesus, Deus gosta quando a gente somos gratos a Ele. Nós não podemos praticar ingratidão. Naquela passagem lá dos 10 leprosos, naquela época não tinha cura para lepra, era uma doença incurável, os leprosos tinham que ficar, né, isolados da sociedade, eles viviam em cavernas, viviam escondidos, eles eram proibidos de chegar perto das pessoas boas.
Então, a certa feita, Jesus vinha passando na cidade, eles souberam, ah, Jesus Nazareno vai passar aí. Eles vieram aí de longe, que eles não podiam chegar perto, né? Pela lei da época. Disse, Senhor, tem piedade de nós. O que a Bíblia fala? Que eram 10 leprosos, Jesus curou os 10. Um só, que era estrangeiro, um que era samaritano, voltou para agradecer a Deus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, mas não eram 10 que foram curados? Por que você só veio me agradecer? Só um voltou para agradecer, irmão. Então nós temos que agradecer muito o que Deus faz pela nossa vida, o fôlego de vida, quando acordamos de manhã, porque Deus é grato. Então o que acontece? Como é que fala? Jesus ele ficou tão maravilhado porque aquele que veio agradecer a Jesus, ele era estrangeiro. Assim, a Bíblia diz que ele não conhecia Jesus e veio agradecer. Aí Jesus falou para ele, filho, a tua fé te salvou. Então o que ele ganhou? Ele ganhou 2 bênçãos ali ao mesmo tempo. Ele foi curado da lepra e ainda ganhou a salvação do próprio Deus. Que maravilha, né? Então a gente tem que, nessa leitura aqui que eu li, quando Jesus foi crucificado e estava ali, ele foi julgado pelo povo. Não foi nenhum juiz, não foi nenhum promotor. O Pilatos trouxe ele para a frente da multidão lá no palácio e foi julgado pelo povo. E eles, como diz aqui, ó, no versículo 17 diz, e era necessário soltar-lhes um pela festa. Eles tinham costume, toda a festa da Páscoa, eles soltavam um prisioneiro, era um costume da época. Se fosse pelo Pôncio Pilatos, Jesus não tinha sido crucificado. O que ele falou quando Jesus foi condenado? Eu lavo a minha mão pelo sangue desse inocente. Quem condenou Jesus foi o próprio povo, os fariseus, os escribas daquela época. Então o que acontece? Jesus passou por ingratidão muito grande. Entendeu, irmão? E nós temos que estar muito atentos. Nós temos que não tentar fazer o máximo possível para não desagradar a Deus, para não praticar ingratidão. Entendeu? Hoje em dia, sabia que Jesus ainda passa por ingratidão hoje em dia? Sabia disso? Me pergunta por quê. Muitas pessoas veem com a vida toda complicada, cheia de problema. A tempestade está vindo contra ela, está quase o abismo está ali, ela está naquela beirada do abismo. Aí ela vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, Deus começa a abençoar a pessoa, às vezes está desempregado, arruma um emprego, às vezes está com uma doença que são vários problemas, né? Às vezes é um problema sentimental, de desemprego, às vezes é um problema de doença. Aí ela começa a frequentar a igreja. Então Jesus vai abençoar aquela pessoa. Que nós homens não fazemos nada, quem faz é só Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nessa passagem aqui foi a pior ingratidão. Se você pegar o livro de Gênesis e Apocalipse, Deus passou por muitas ingratidões. Mas a pior de todas foi essa. Que o Pôncio Pilatos pensou, né? Como tinha aquele costume de soltar o prisioneiro, a Bíblia diz que o Barrabás era assassino, homicida e perturbador da ordem pública. Ou seja, essas pessoas que viviam arrumando tumulto. E o povo preferiu soltar ele e condenou Jesus à morte, né? Mas como nós sabemos que aquilo tinha que acontecer, porque ele veio com aquele propósito, era o destino que estava nas Escrituras. Mas o povo nessa ocasião foi muito ingrato, entendeu? E Jesus, quando a gente recebe alguma coisa de Jesus, agradece. Eu tenho mania quando eu acordo de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é obrigado, Senhor, por estar vivo, por estar com fôlego de vida, né? Entendeu? A gente tem que agradecer a tudo, o fôlego que respiramos, tá? Irmão, só que o que Deus colocou no meu coração para falar foi isso, que vocês, né, sejam todos gratos a Deus, entendeu? E nunca esquecendo que só Ele que pode todas as coisas, mais ninguém. Agradeço a oportunidade, não Jesus. Amém!